Oi, vou contar uma história. Vamos juntos? Então vamos chamar a história. Batendo pim 3 vezes. O primeiro pim é pra gente chamar todos os seres mágicos que estão à nossa volta. O segundo pim é pra gente acalentar o nosso coração, preparar, porque a história vai começar. E o terceiro pim é para abrir bem os nossos ouvidos. Mas não só os ouvidos aqui, os ouvidos da alma. Vamos lá? Era uma vez, num tempo muito distante, um reino. Um reino que tinha um rei bem bonzinho. Ele tinha uma barba branca que vinha até o peito e uma capa vermelha que vinha até o pé. Um rei bom, justo, que fazia de tudo para que as pessoas no reino fossem muito felizes. Mas, como ele já estava velhinho, passado mais um tempo, o rei morreu. E quem assumiu o reinado foi o seu filho, o príncipe. Mas pensa num menino difícil. Mal educado, mimado. Sabe aqueles meninos que... meninos e meninas, né? Que as mães passam a mão na cabeça e deixam fazer tudo o que quer e o que dá na telha de vontade? Então, ele era difícil. Sabe aqueles amigos que a gente já teve na escola, que só quer brincar da brincadeira deles, que só quer que a vontade deles seja feita, que... enfim, faz um bico desse tamanho quando as coisas não dão do jeito dele. E era assim que era o príncipezinho da história, que na verdade se tornou rei. Mas bem, vamos lá, voltando para o príncipe. O príncipe, então, tornando-se rei, resolveu achar que podia mandar em tudo. Se tornou um príncipe teimoso, mandão, xereta. E sabe qual que era a diversão dele? A diversão dele era fazer leis. Leis, mais leis e mais leis. Leis das mais absurdas. Imaginem vocês que teve duas, vou contar só duas das inúmeras leis esdrúxulas que ele criou. A primeira foi que ele decidiu que estava terminantemente proibido as pessoas cortarem a unha do dedão do pé direito. E a outra lei também proibia as pessoas de usarem gorros de dormir na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que o rei não queria que as pessoas cortassem as unhas do pé direito, do dedão, né, do pé direito, ou por que não podia dormir de gorro? Ninguém sabe. O que todo mundo falava no reino é que ele era muito mandão, e não gostava de ser contrariado. Os conselheiros tentavam falar, diziam para ele que um rei precisa ser bondoso, ser compreensivo, olhar para o seu povo, fazer as pessoas serem felizes e construir leis que garantam segurança, proteção, alegria. Mas o reizinho, quando ouvia essas coisas, ele ficava bravo. Os olhos esbugalhavam, subia uma raiva, o rosto dele ficava todo vermelho. E ele gritava bem forte e em bom tom: calem a boca! Eu sou o rei e eu é que mando aqui. Pois bem, de tanto mandar todo mundo calar a boca, até o papagaio dele aprendeu. Era o rei que dizia cala a boca daqui e era o papagaio que dizia cala a boca de lá. Não adiantava. Ministro, conselheiro, chanceler, professor, padre, freira, fosse o que fosse. O reizinho não ouvia ninguém. E só era cala a boca pra lá, cala a boca pra cá
Quem manda aqui sou eu, porque eu sou o rei. Ok, o tempo foi passando e de cala a boca em cala a boca, as pessoas foram silenciando, não foram falando mais, foram ficando quietas, cada vez mais caladas, e foi ficando tão silencioso o reino, tão silencioso que não se ouvia mais nada. Na verdade, sabe o que se ouvia? Se ouvia o papagaio dizendo, cala a boca! Porque aí o rei falava, e ele gostava de ficar se ouvindo. Ele ouvia, ele falava, ele falava as coisas que ele ouvia as mesmas coisas que ele mesmo falava. E de vez em quando saía o papagaio, cala a boca! Porque foi aquilo que ele aprendeu. Mas tudo aquilo que a gente faz sozinho, chega uma hora que fica chato, né? E foi isso que aconteceu. No começo, ele até gostava de ficar sendo o centro das atenções e que só ele tinha a palavra, mas depois não tinha com quem conversar. Nem os ministros, nem os conselheiros mais davam o mínimo conselho. Mas sabe por quê? Não é porque as pessoas não queriam falar, mas é porque de tanto ficarem quietas, elas esqueceram como se fala. Ninguém mais sabia falar no reino. O tempo foi passando e aquilo foi dando uma dor no coração do rei, do reizinho, uma dor na consciência, e ele foi percebendo o tamanho do estrago que ele fez no reino dele. E aí ele teve uma ideia. No tempo em que as pessoas falavam, ele ouviu dizer que no reino vizinho tinha um sábio que diz que resolvia as coisas, do arco da velha. Pois então ele decidiu que ia até o sábio pedir por auxílio, ajuda, no que ele podia fazer para que as pessoas do reino voltassem a falar. O reino do nosso reizinho era bem grande mesmo. Então ele foi sozinho. Na verdade, sozinho não. Ele levou como companhia seu papagaio, colocou aqui no ombro e foi com ele. Afinal de contas, por mais que só falasse cala a boca, ainda assim era uma companhia. E o reizinho foi atravessando todo o seu reino, caminhandinho naquele silêncio que era de cortar o coração. Quando ele atravessou a fronteira e que ele chegou no reino vizinho, ele levou um susto, porque era uma falação, era uma alegria. Criança cantando, outras crianças brincando de roda, meninos e meninas soltando pipa, correndo, pulando, as pessoas cantando, dançando, vendas na feira, todo mundo conversando. Nossa, ao escutar aquilo, ele ficou assim até emocionado de voltar a ouvir barulho de gente, de vida. E então ele encontrou o sábio. Contou ao sábio o que tinha acontecido. O sábio, uma pessoa bem mais velha, de passos lentos e olhos bem calmos, olhava para o reizinho e ficava assim, pensando. E então, finalmente, quando ele abriu a boca, ele disse: pois bem, né, meu jovem? Veja, ser rei é uma responsabilidade. É preciso ter sabedoria. É preciso ser bom e comprometido com as pessoas. Não dá para ficar inventando lei assim, sem mais, sem menos, e fazendo o que bem pensa e o que bem dá na telha. Não é dessa forma. Espero que você tenha aprendido a lição. Agora veja que problemão, hein? De tanto mandar todo mundo calar a boca, as pessoas agora provavelmente não sabem mais falar. E agora você vem até aqui para saber o que eu posso fazer para te ajudar. Pois bem, a primeira coisa que eu vou te dizer é que você precisa repensar a sua tarefa de rei. E a segunda coisa, procure uma criança que ainda sabe falar. E pergunte a ela o que você deve fazer. Ela te dará a resposta. O reizinho ficou indignado.
porque ele achou que o sábio daria a resposta pronta, fácil, rápida, e que ele ia pegar aquilo, ia voltar para o reino dele e tudo seria resolvido. Ele se controlou, mas a vontade dele era de ter mandado o reizinho, o rei não, né, o sábio, para aquele lugar. Mas vamos lá. Controlou sua raiva, seus impulsos e retornou. Ao chegar no seu reino, naquele silêncio, ele foi batendo de porta em porta, perguntando se ainda tinha crianças, né, que sabiam falar. E as pessoas, já tenebrosas pelos olhares, faziam assim que não, e ninguém queria contar, ninguém queria falar, porque ninguém nem sabia mais como falar, mas tinham medo também do rei, medo de que ele mandasse todo mundo para a prisão e aquela coisa toda. E ele foi batendo, foi batendo, foi batendo, até que ele desconfiou de uma casa em que a mulher, ao ver ele na rua, foi e fechou a janela correndo. Naquele momento ele pensou, aí tem. Bateu, a senhora abriu e disse, minha senhora, será que nessa casa ainda tem uma criança que saiba falar? E a moça já mexendo a cabeça, dizendo que não, 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 não. Mas ele ficou um pouco inquieto, abriu a porta com tudo e quando ele viu uma mocinha lá no fundo, escondida, de trancinha, vestido xadrez. E ela olhava para ele com uma cara. Então ele se recompôs e disse, oh, linda menina, me diga, você consegue falar? E a menina muda, em silêncio. Oh, minha querida, vamos lá, converse comigo, eu sou o seu rei. E a menina muda em silêncio. E aquilo foi agitando a ira do menino, né? Do príncipezinho que virou reizinho. Até que, chegado um momento, ele diz, escute aqui, menina, eu sou o rei desse lugar. E se você sabe falar, fale já. Nesse momento, quando ele começa a gritar, o papagaio que estava com ele diz, cala a boca, cala a boca. A menina se enfesa, olha bem nos olhos do reizinho e diz, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Nesse momento, raios e trovões caíram sobre o reino. E começou um murmurinho que foi ficando alto, 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 e as pessoas eram vozes, as pessoas conversavam. O encantamento havia se desfeito e as pessoas retomaram suas falas e conseguiam falar, e conseguiam cantar, e conseguiam dançar. E aquilo para o reizinho foi ficando tão insuportável. E na verdade ele foi ficando com tanta vergonha, ele colocou a mão nos ouvidos e saiu correndo pela estrada fora. E assim diz que acabou a história. Mas aí vocês vão me perguntar, e o que aconteceu com o reizinho? Pois olha, quem me contou a história não soube me dizer muito bem, porque quem contou a história para ela também não sabia. Tem-se algumas ideias. Uma é que diz que ele foi embora sem nunca mais ninguém ter visto. A outra é que ele ficou tão envergonhado que se escondeu numa gruta no meio da montanha e ficou sozinho para sempre. E a outra, conta-se que ele tinha um feitiço, sofria de um feitiço. E que depois desse tempo todo, ele voltou para a condição dele de sapo. E diz que é para tomar cuidado, porque às vezes ele tá aí esperando uma princesa para ganhar um beijo, sair da forma de sapo e voltar na forma de reizinho mandão. Cuidado, hein, meninas? Cuidado para os sapos que a gente encontra no meio do caminho. Assim me contaram. E assim encontraram essa história. E assim eu também vos conto. E assim eu também compartilho com vocês essa história da Ruth Rocha, que se chama O Reizinho Mandão. Tchau!